Câmara pode votar regime de urgência para projeto da anistia nesta quarta. Pois é, a Câmara dos Deputados decide se o projeto de anistia para os presos políticos do 8 de janeiro finalmente será votado e vai ganhar regime de urgência. O governo Lula está preocupadíssimo e com razão, porque agora o Hugo Mota finalmente está atendendo aí os anseios da população, rompeu entendimentos com o governo Lula e está abrindo espaço para que seja pautada a anistia. E não qualquer tipo de anistia, mas uma anistia mais ampla. O recado, meus amigos, é claro, o Congresso finalmente está ganhando independência. Não adiantou o Lula tentar barganhar espaços em cargos públicos, fazendo barganha política em troca de engavetamento da anistia. Não adiantou. Acontece que o Centrão percebeu a força do movimento conservador, porque os conservadores trazem voto, e resolveu se alinhar à pauta. A prova está na recente aprovação da PEC das prerrogativas que passou com folga, mais de 340 votos. Isso mostra que existe base para avançar mesmo contra o Planalto e até contra o STF. Tivemos também um gesto que não pode passar despercebido. A deputada federal Carol de Tone abriu mão da liderança da minoria da Câmara para garantir o mandato de Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, que está vivendo alto exílio nos Estados Unidos desde fevereiro, corria o risco de perder o mandato por faltas. Seria uma manobra articulada pelos mesmos que querem silenciar os conservadores no Brasil. Com a renúncia de Carol de Tone, Eduardo passa a assumir a liderança da minoria. De acordo com o regimento interno da casa, líderes e membros da mesa diretora não têm suas ausências contabilizadas. Ou seja, uma jogada estratégica para impedir que a esquerda conseguisse caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Durante a coletiva, a Carol de Tone foi clara: minha contribuição é para impedir a perseguição contra a família Bolsonaro. É o mínimo que se pode fazer para auxiliar Eduardo nesse momento, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo nas defesas das nossas liberdades. Os deputados da base do governo Lula já vinham pressionando pela cassação de Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele é o responsável pelas sanções que acontecem no Brasil. Quando todo mundo sabe que os responsáveis por isso está acontecendo são as arbitrariedades do Poder Judiciário contra a família Bolsonaro e a escalada contra todos aqueles que se consideram de direita. O presidente da Câmara, Hugo Mota, estava apenas esperando as faltas de Eduardo Bolsonaro se contabilizarem até certo nível para que ele pudesse caçá-lo sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Mas agora esse plano foi por água abaixo, a base bolsonarista deu uma resposta à altura, mostrando que eles não vão deixar que essa perseguição avance sem fazer nada para tentar impedir. E o mais simbólico, a Carol ela abriu mão de um espaço político precioso, tendo em vista que ela pode ser candidata ao Senado pelo estado de Santa Catarina. Tudo isso apenas para blindar Eduardo Bolsonaro. Esse sacrifício, senhores, mostra que a direita ainda tem lideranças dispostas a colocar um projeto coletivo acima das suas ambições pessoais, individuais. O deputado Sóstenes Cavalcante já foi direta. Isso daí se trata de um gesto de grandeza da deputada Carol de Tone. E o deputado Zucco já adiantou que a prioridade número 1 do Eduardo Bolsonaro será a pauta da anistia. Isso mostra que o campo conservador está se reorganizando e fechando fileiras em defesa da liberdade. E o Lula não para de se mexer, né? Tá muito nervoso, tá com faniquita atacado. Ontem ele recebeu quem no Planalto? O Fachin e o Alexandre de Moraes. Oficialmente seria para poder falar de posse no Supremo, mas todo mundo sabe o que eles foram falar, né? Que eles foram conversar. Foram conspirar contra a anistia, que a proposta é inconstitucional, que afronta o Poder Judiciário, aquela ladainha toda. Eles não entendem ainda que a gente não vai desistir, a gente não vai parar, porque quem tá preso por causa de uma prisão política de maneira injusta, essa pessoa ela tem pressa em ser libertada e a gente também tem pressa em ajudar. Mas o governo Lula, ao invés de analisar esse caso, não, o que ele quer? Ele quer simplesmente colocar uma caça à oposição como se fosse uma política de Estado. E o Planalto, apesar de distribuir todos os cargos para todo mundo, sair distribuindo pela esplanada dos ministérios, não conseguiu segurar a força da anistia. E eles estão em plena campanha para tentar impedir que essa pauta aconteça. Quem tem poder de conceder anistia não é o STF, é o Congresso. A Constituição da República, aquela mesma lá que foi publicada em 1988, que é tão falada pelos ministros do STF, lá diz que o artigo 5º só veda anistia para 4 tipos de crime: tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Portanto, se o parlamento quiser conceder anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, eles podem fazer tranquilamente sem que o STF perturbe. E se o STF resolver encher o saco, eles vão estar rasgando a Constituição pela milésima vez. Porque se for pra gente levar ao pé da letra, o MST já invadiu propriedade, já depredou, já fez isso até na própria esplanada dos ministérios. E nunca, jamais sofreu esse tipo de perseguição desproporcional. Então são um peso e duas medidas. Porque enquanto os brasileiros estão atrás das grades por expressar sua indignação,
o Lula ele tá fazendo o quê? Tá perdoando corruptos e protegendo criminosos aliados. O mesmo Lula que foi beneficiado pela anistia e ainda recebe 12 mil reais por mês por causa disso. Por isso, a urgência da anistia é tão importante. Se ela passar, ela desmonta toda essa narrativa que foi criada pelo PT. Então agora é hora de fazer barulho, pessoal. Compartilhe essa mensagem, marque seus amigos e manda aí pros seus deputados. Essas famílias estão sendo destruídas por sentenças políticas. A gente não pode permitir que isso aconteça. Chega dessa justiça seletiva. O Brasil precisa mostrar que o poder emana do povo, não de um STF aparelhado ou de um presidente revanchista. Anistia já.